Diante das informações que apresentei, é normal questionar-se sobre os principais desafios que a educação infantil traz aos pais. Para responder a essa pergunta, não podemos nos esquecer que as dificuldades encontradas estão sempre em interação com a realidade escolar e, portanto, relacionam-se com os aspectos mais básicos da aprendizagem. Para aprofundar seu conhecimento, compartilhei aqui os principais e mais impactantes desafios que as famílias têm e, consequentemente, as escolas enfrentam a investir na boa educação infantil. 1. A falta de formação continuada de professores. O contexto de educação não é mais o mesmo de 20 ou 30 anos atrás. A diversidade vivenciada em nossa sociedade emerge no ambiente escolar e evidencia a necessidade da formação de pais e professores que contemplem as características da educação infantil. Em outras palavras, o trabalho com as crianças, tanto do ponto de vista familiar quanto do escolar, deve ser realizado considerando as diversidades que vivemos hoje em dia, auxiliando os pequenos a compreenderem a importância da empatia e da solidariedade, além de ensinar maneiras de comunicação não violenta e, é claro, a relevância do ensino acadêmico. Mas então, onde está o problema nesse cenário? A resposta é simples. Há pouco investimento na formação continuada de professores. Então, com educadores que não sabem como manejar situações de diversidade nas escolas, é mais difícil desenvolver conteúdos como cultura, sociedade e cidadania, não é mesmo? Portanto, o conflito entre as funções da educação familiar e educação escolar emerge, fazendo com que os pais encontrem mais desafios para encontrar uma escola que trabalhe não só os temas básicos de aprendizagem, mas também os aspectos culturais e sociais, que são fundamentais para o desenvolvimento intelectual das crianças. 2. Diálogo enfraquecido entre a escola e a família. Lembra que comentei antes a importância do diálogo aberto e saudável entre a família e a escola? A união dessas duas esferas contribui para o desenvolvimento saudável dos filhos, auxiliando-os no manejo de suas emoções, no fortalecimento da autonomia e na aprendizagem ativa sobre conteúdos básicos das escolas. Mesmo com tamanha importância, existe um enfraquecimento no contato entre pais e escola, porque a escassez de tempo em função das rotinas corridas dificulta a participação dos pequenos e primeiros dias de vida na escola do filho. Para complementar essa situação, as escolas também apresentam dificuldade em investir em estratégias eficientes para a presença dos pais nesse contexto. Qual a consequência de tudo isso? Propostas educacionais divergentes e alunos que não se desenvolvem saudavelmente nos campos da aprendizagem e também nas questões pessoais. É por isso que todos devem pensar em estratégias que aproximam suas atuações, contribuem a fim de contribuir para o desenvolvimento saudável dos pequenos. 3. Dificuldade em alinhar tecnologias e ensino tradicional. As tecnologias fazem parte da realidade dos pequenos e são um fator fundamental na formação de personalidade deles. E quando utilizadas da maneira correta, auxiliam os pais e a família e a escola no seu desenvolvimento. Entretanto, em muitas escolas não há recursos tecnológicos e em casa alguns pais não conseguem pôr limite no uso. Assim, os benefícios da tecnologia na educação não são bem aproveitados. Portanto, cabe aos pais determinar o limite do uso da tecnologia em casa, sobretudo em relação e determinação do horário de estudos, para que a criança desenvolva a capacidade de autorregulação e resistência à frustração, aprendendo a lidar de maneira autônoma com celulares, tablets e smartphones dentro e fora da sala de aula. 4. Implementação de estratégias para manter a atenção das crianças. No que diz respeito às ações pedagógicas, uma das atividades que mais trazem desafios na prática profissional é o desenvolvimento de estratégias que envolvem as crianças. Com as inovações tecnológicas e a ampla disseminação de informações, os alunos tendem a desviar o foco com mais facilidade. Somado a isso, a falta de recursos na escola dificulta o trabalho de professores e pedagogos em alinhar as tecnologias ao ensino tradicional. Por isso, é importante o papel da família na educação infantil. Os pais devem auxiliar os filhos na tarefa de casa, bem como participar das reuniões escolares, para, junto com a instituição de ensino, desenvolver estratégias que envolvam as crianças e assim fortalecer o processo de aprendizagem.
Como você pode perceber, existe uma série de desafios para a atuação conjunta dos pais e da escola na educação infantil, sendo esperável, então, que surjam ações que problematizam ainda mais o desenvolvimento da criança. Consequentemente, a desmotivação dos pais, da instituição de ensino e dos pequenos eleva-se. Listei aqui os principais problemas que surgem a partir dos desafios vivenciados por todos no contexto educacional. Primeiro, os pais têm dificuldade em identificar o equilíbrio entre autonomia e autoridade no ensino dos filhos. Segundo, a família não consegue estimular o interesse pela educação desde pequeno, sobretudo relacionado à leitura e estudos autônomos. Terceiro, a escola tem dificuldade em implementar atividades lúdicas que prendam a atenção dos alunos. 4. As crianças ficam desmotivadas com os estudos, sobretudo num ambiente de ensino autoritário. 5. Os pequenos podem desenvolver dependência dos pais e desinteresse pela aprendizagem. Como resolver esses problemas? Solucionar problemas não é uma tarefa fácil, não é mesmo? É preciso dedicação e planejamento, bem estruturado para assegurar a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos do ensino. Nesses sentidos, tais desafios são superados em ações conjuntas entre os pais e os educadores. O primeiro passo para solucioná-los é centrar toda a atenção nos pequenos. É preciso desenvolver o planejamento com base nas necessidades que seus filhos apresentam, identificando quais são as dificuldades deles e os fatores responsáveis por esses impasses. Assim é possível perceber o que origina os desafios e então montar um planejamento que atue de maneira eficaz na solução dos problemas. Para isso, os pais precisam investir na comunicação ativa com os filhos e assim criar laços de confiança para que eles se sintam confortáveis em compartilhar os desejos e dificuldades em relação à escola. Além disso, a família e a instituição de ensino devem estimular a criatividade dos pequenos, oferecendo a possibilidade de desenvolvimento da autonomia e, é claro, a valorização das ações de aprendizagem. Por fim, é importante ressaltar que os pais devem participar ao máximo das atividades escolares, como reuniões, eventos e auxílio para a realização das tarefas de casa.